mesmo que penetrou pouco, tiver ejaculação, entendeu? Existe essa possibilidade. Mas vai engravidar menos? Provavelmente pela frequência que vai ser menor. Essas pessoas, elas têm uma carga emocional, gente, muito grande. E muitas vezes elas não têm acessibilidade para poder falar com as pessoas. Ou então ficam muito constrangidas, porque às vezes estão casadas há muito tempo, nunca contaram para ninguém, não tem com quem se abrir. E isso é muito limitante, é muito triste, porque... Mas assim, o vaginismo é um problema anatômico, de psicológico, contração, que causa um problema psicológico, que ele causa, sim, ou é um problema psicológico que causa um problema anatômico? É um problema psicológico que causa um problema anatômico. Geralmente, como que a gente faz? O vaginismo, a gente associa a terapia sexual com a fisioterapia pélvica, e a pessoa, ela tende a ir se libertando, a ir se soltando devagarzinho. Geralmente, a gente faz um método que a gente chama de como se fosse desensibilização, vai desensibilizando, vai usando o dilatador, vai usando moldes para poder ir ampliando o canal e a pessoa conseguir ter uma penetração. Geralmente as pessoas que têm vaginismo são mulheres que são muito mandosas, Mulher brava. Mulheres não necessariamente eu acho que tinha ligação com timidez, não? As pessoas são mais dominadoras, elas estão ali querendo saber de tudo, elas não relaxam na situação, elas ficam... Quer dominar tudo. Tá vendo, né? Tem que deixar o homem também fazer alguma coisa, senão... Ela geralmente... ela acaba contraindo porque ela fica atenta ali o tempo inteiro, ela não consegue se soltar, ela não consegue relaxar, ela fica o tempo inteiro contraindo. E isso gera muita dor e pode até machucar. Então acaba que tem problema de relacionamento. Não tem penetração, quando tem penetração acaba. E às vezes elas acham que vai assim, do nada, um dia vai baixar o santo e hoje eu vou conseguir. E às vezes demora. Às vezes demora, porque não procurou a ajuda no momento certo, ou então postergou muito, ou então ficou com medo, ou então ficou constrangida. Existe o tratamento, tem como melhorar, melhora bastante, mas precisa de empenho e precisa de saber que não vai ser assim de um dia para o outro, né? E até pouco dá para fazer, tá? Mas a gente faz mais para frente, um pouco mais de... Lembrando também que a Lorena, ela trabalha com essa parte de estética íntima, né? Essas cirurgias íntimas, que também fazem parte da autoestima da paciente. A gente vê muita paciente que tem problema com relação, porque tem medo de se mostrar para o parceiro, né? Sim. E às vezes, realmente, depois de alguns partos, né? A região da genitália não fica com aquele aspecto quando tinha 20 anos, né? Então, existem procedimentos que podem melhorar a autoestima tratando da estética. Mas aqui não tem nada a ver com idade, não. Sim. Outro aqui falando. Você que é especialista. Não sou eu. O que acontece, gente? Isso, mudando totalmente o assunto aqui, mas tudo bem. Não, mas... É legal. O que acontece? O pequeno lábio, ele depende muito, ele é estrutural, ele é muito... Ele é familiar, assim. Geralmente, todo mundo da família vai ter. E a gente tem uma cultura... de filme pornô. A gente tem a cultura de tem que ser aquela vagina toda bonitinha, trabalhada. E, por exemplo, nas culturas orientais, o grande lábio grande significa fertilidade. Os indianos, por exemplo, quanto maior o grande lábio da mulher, eles acham ótimo. Já que não, aqui aquele grande lábio maior para fora, as pessoas acham feio, então machuca, ou então, às vezes, até na hora da relação, o lábio que está maior, às vezes entra e machuca. Ou então a pessoa também tem, às vezes, um excesso de pele em cima do capuz do clítoris, que dá para melhorar, dá para tirar, não todo mundo que mexe, mas dá para mexer. E aí acaba que dá para fazer e, por exemplo, se é uma coisa que te incomoda, que causa constrangimento e que pode ser mudado, porque tem gente também que quer milagre, tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá, que pode ser mudado, por que não? Você fazer para melhorar a sua autoestima. Com certeza. Mas tudo isso tem que ser analisado também, porque tem coisas que estão influenciando. E se você for fazer isso pelo outro, não faça. Você tem que
fazer isso por você. Não tem que fazer isso para agradar ninguém, não. Mas vamos voltar para o nosso... Vamos voltar. Em relação à fertilidade, porque a Lorena trabalha com sexologia, então ela não trabalha com sexologia só de mulher. Sim. É do casal, é do ser humano. Eu falo em relação à fertilidade do homem, com os problemas relacionados à disfunção erétil. Sim. Quais são os problemas que a gente vai ter nos homens que passam por uma disfunção erétil para tentar engravidar as suas esposas? O problema mais comum do homem é a ejaculação precoce e a disfunção erétil, né? A disfunção erétil, o cara que não consegue ter ereção, geralmente ele não vai conseguir ter ejaculação, já é um pouco mais complicado. O cara que tem ejaculação precoce, ele consegue ter ejaculação. Então, ele não é infértil por causa da ejaculação, porque, como a gente já falou, vai depender da quantidade de espermatozoides e da qualidade dos espermatozoides viáveis. Então, isso é o que vai alterar. Agora, a ejaculação precoce, principalmente quando é homem jovem, geralmente está ligada ao problema emocional. Sim. A disfunção erétil não. A disfunção erétil geralmente pode estar... Exatamente. A idade vai alterar. Acima de 40 anos costuma... Ou problemas sistêmicos. Exatamente. Diabetes dá muito, né? Sim. E aí, geralmente, problemas orgânicos, vocês têm que procurar um urologista, tá? Geralmente, quando eu atendo homem, pós-resultado com o urologista. O urologista examinou, viu, falou, é psicológico. Vai pra Lorena. Aí, geralmente, ela vai tentar resolver. Lorena, acho que um tema muito legal da gente falar também é na relação sexual na gestante. Sim. Eu recebo demais, assim, às vezes estou fazendo ultrassom e eu sempre falo, gente, a não ser que tenha hematoma retocoriônico, eu sempre falo no primeiro trimestre para pegar um pouco mais leve, porque tem os riscos de descolamento, que a gente chama de hematoma, mas a gente vê muito medo do casal, né? Porque hoje em dia existe uma dificuldade maior de se engravidar, então todo mundo tem muito medo, mas doutor, pode ter relação, eu sempre oriento a partir da 12ª semana, relação normal, antes pega um pouco leve, mas mesmo assim as mulheres acabam tendo mais medo, porque às vezes vai machucar o bebê, eu não vou ter prazer. Não vai machucar o bebê. Então, assim, fala pra gente, porque a gente sabe, por causa da variação hormonal também, que a gestante, dependendo da gestante, tende a ter maior libido, tem umas que acabam não tendo tanto. Como é que é a relação sexual na gestante? Tem gente que tem mais orgasmo na gestação. Você tem noção disso? Tem gente que tem. Eu já recebi esse relato, tá, gente? O que acontece? Faz a variação hormonal, né? Sim, a progesterona está alta nesse período. E é a mesma coisa que acontece, algumas pessoas, elas têm mais prazer próximo da menstruação. É a mesma coisa, porque o hormônio da segunda fase menstrual é o mesmo da gestação, tá? Então, por que acontece? A gestante é uma eterna TPM. Querendo ou não, E aí a progesterona, ela deixa, a gente tem que ter cuidado. A gente sabe, né? As gestantes a gente tem que tratar com carinho. Falando em TPM, eu vivo com TPM. Eu trabalho só com mulher. Franciele deve estar aí vendo. Ai, doutor Flávio, vai me deixar sem graça. TPM eterna. Grávida é TPM a vida inteira. É verdade. E são pessoas que a gente tem que tratar com um pouquinho mais de sensibilidade. Mas a progesterona, ela tem uma conversão que ela pode converter a testosterona um pouco mais. Ela aumenta um pouquinho os androgênios. E aí, algumas pessoas podem sim aumentar a libido durante o período da gestação. E pode ter relação sim. O que o doutor Flávio falou é verdade. Se você está com hematoma retocoriônico, você não vai ter relação até o seu obstetra liberar, ou ele não libere. E se você estiver sentindo dor, se você estiver sentindo cólica, qualquer tipo de sangramento vaginal é melhor você evitar. Principalmente no primeiro trimestre. No final da gestação, a gente orienta que tenha essa gestação. Ai, Jesus. Eita, caiu hoje. Quase que caiu. A gente... Eu sempre fazendo bagunça. A gente... Pronto. Meti o pé no negócio aqui, gente. Sou pouco estabanado, gente. Pera aí, segura aqui. Medo, estão falando aqui, medo de chacoalhar o bebê. Não chacoalha não, velho. Não chacoalha o bebê, não. Mas se chacoalhar é bom, que você está sentindo o movimento do neném. Não tem problema de chacoalhar o bebê, não. Fica tranquilo. O bebê, ele tem que se sentir, o amor dos pais também, gente. Não é assim também, não. E outra coisa,
o bebê, ele tá dentro do útero. O canal vaginal é outra história. O útero, ele é mais ou menos do tamanho de uma pera. Uma pera. E o canal vaginal, ele relaxado, ele tem cerca de 7 centímetros. E dilatado, ele vai chegar mesmo no tamanho do pênis. Então, você não vai futucar a criança. É a mesma coisa que eu não falo. Não vai machucar o bebê. Quando a uma gente relação. vai fazer, por exemplo, estimulamento vaginal, não uma pesquisa vai, de colo curto com um paciente com 30 e poucas semanas. Não tem machucar. Problema. Né? Lógico, por exemplo, a paciente está com um risco de incompetência isquio-cervical. Você não vai... tá rindo que eu estou fazendo bagunça. Você não vai indicar relação sexual para esse casal. Exatamente. Apesar que a gente tem em alguns países, não com esses casos, mas tem pessoas que orientam a relação sexual para estimular o parto, né? Sim, principalmente no final. Geralmente a gente orienta. Aí a paciente, quando ela não quer, ela fala assim, doutor, não fala isso não. O marido tá ali, né? E aí, pode? Mas pode, ajuda. Principalmente para quem quer parto normal, tá, gente? Para quem quer parto normal, a partir de 38, mas eu oficialmente a partir de 37. A partir de 38, tenha mais relações sexuais. Vai porque todos os obstetras agora. Vai todo mundo ficar com raiva de mim. Mas, gente, ajuda, porque o esperma, ele vai estimular o colo do útero e vai ajudar no início das contrações. Então, pode ter relação sexual no final, principalmente no final da gestação, principalmente para quem quer ter parto normal. Sim. Ô, Lorena, fala uma coisa pra gente também. A gente tem uma coisa que eu observo, assim, aqueles casais que já tiveram filho, né, que já passaram pelo parto, principalmente o pós-parto, né, e aquele tempo, principalmente o paciente que está no primeiro filho, que é tudo muito novo. As pacientes que já tiveram mais filhos, as múltiplas, elas já sabem como lidar e o casal já tem uma noção como lidar. Mas aquela paciente que teve o parto e aí tem aquela dificuldade da relação. O que você orienta na relação sexual pós-parto? Quanto tempo? Como deve proceder? Porque a gente vê dificuldade, às vezes a mãe tende por instinto mesmo protetivo de ficar mais ligada ao bebê e deixar um pouco o marido de lado. Isso às vezes gera problema. Você falou até antes, a gente estava conversando aqui antes da live, até em caso de divórcios por causa dessa super proteção. Tem gente que sabe o que eu estou falando. Eu tenho uma mãe super protetiva, a mãe é uma leoa, mas a gente não em relação a isso. Mas eu estou falando assim, orienta pra gente os problemas que os casais podem ter, o tempo que tem que ter a relação, né? E o respeito em relação a isso. Então, geralmente, a gente libera no período, tanto parto normal quanto para cesárea, mais ou menos uns 30 dias para ter uma recuperação, para poder voltar a ter relação. A maioria não volta de forma satisfatória. Por quê? Porque tem uma criança pequena que demanda atenção, que demanda cuidado. O foco é outro, né? O foco é outro. E isso, geralmente, dentro de um ano... Isso geralmente dentro de um ano diminui, tá? Tem gente que fala assim, doutora, mas já tô no segundo ano, tá a mesma coisa. Aí tá faltando um pouco de empenho da sua parte também. Por quê? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, gente, que é normal, geralmente o primeiro ano do filho é a maior causa de divórcio. É um conflito muito grande. Vocês precisam equilibrar um pouco o filho com o relacionamento. Ter filho é muito bom, a criança vai ajudar, né, na integração do casal, mas se seu relacionamento já não tá legal, não pense que engravidar vai ser a solução. Muito pelo contrário, pode ser que piore a solução. Porque filho não salva relacionamento. Filho não salva relacionamento. E dá trabalho. Mas quando o casal tá tudo bem, tá legal, tá engajado, ótimo. E como vocês vão fazer para integrar isso daí melhor? Vocês têm que ter um tempo para vocês. Vocês têm que buscar fazer coisas só o casal. Se não tiver com quem deixar, às vezes contrata babá, às vezes deixa com a vizinha.
mas precisa se voltar voltar a namorar, voltar a ter o convívio do casal. Assim, tem mais dicas, tem mais coisas para fazer sobre isso, mas que agora não é o foco. Sim. Mas assim, tem que buscar voltar à integração. E outra coisa, muitas mulheres às vezes elas ficam tão focadas na criança e o marido meio que não participa. E às vezes o cara, isso é uma dica boa, o cara não sabe como te ajudar. Se você não pedir, ele não vai fazer nada. E você vai ficar reclamando, ele não me ajuda com nada. Que é muito comum, tá? Isso é o que eu mais escuto. Essa praga desse homem não serve para nada. Ele simplesmente não sabe o que fazer. Então você vai pegar e vai falar, queridinho, faça isso. Vai trocar o bebê. Exatamente. O homem, às vezes, a gente é muito animal, né? A gente tem dificuldade mesmo. Então, assim, a mulher, a mãe, tem que passar a responsabilidade para o bebê também. Olha, essa é a sua responsabilidade. Isso você vai fazer, isso você vai me ajudar. Acabou esse negócio que o bebê nasceu, o pai vai dormir. Não, tem que ajudar também. Os pais vão ficar bravos aí, mas isso faz parte da criação do seu filho. Exatamente. E a gente já sabe, vários estudos, até saiu essa semana um estudo em relação à presença do pai desde o início, que ajuda muito na criação do bebê. Não, inclusive, pai na sala de parto é fundamental. Não é só para tirar foto, não, tá, gente? Sim. É para participar. O pai tem que participar, exatamente. Ô, Lorena, um tema legal agora indo para a parte um pouco mais pesada da sexologia, em relação aos traumas. A gente vê que muitos pacientes que passam por abuso sexual, por estupro, têm muita dificuldade, às vezes, na vida adulta. Eu falo, as pessoas que passam na infância, ou passam também na vida adulta, têm muita dificuldade, às vezes, de ter um novo relacionamento, né, de conseguir até engravidar, porque não consegue relaxar, não consegue sentir prazer na relação, porque já foi abusada, porque teve uma relação violenta, né? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Então, inclusive o vaginismo é uma das causas das coisas que é mais relacionada a algum trauma, tá? Não necessariamente abuso, pode ter sido algum trauma na infância também, de ter sido reprimida de alguma forma. Mas é comum ter tido algum tipo de história de abuso, às vezes não sexual, às vezes sem penetração, às vezes a pessoa encostou e a pessoa abuso psicológico. Abuso psicológico. E tudo isso vai acabar reprimindo mais ainda uma pessoa que já foi a vida inteira reprimida. As mulheres são reprimidas, a gente é criada para ser reprimida desde criança. Geralmente, o menininho com 3 anos de idade anda pelado, exatamente, balançando um negocinho lá. A menina tem que estar toda tampada. Exatamente. Não, o menino tá lá, tomando mamadeira, coçando lá. Ai, que lindo! A menina não, tira a mão daí, é feia, é sujo, não pode, não deve. E aí, o que acontece? Acaba que ela aprende que ela não pode se conhecer, que ela não pode se tocar, E geralmente o menino não, o menino é incentivado a se masturbar desde criança, né? E a menina já não. E aí, o que acontece? Chega uma fase adulta e não se conhece, não conhece o corpo, não sabe chegar ao orgasmo, nunca se tocou. Tem gente que vai falar assim, mas você se toca, você se conhece? Nunca nem vi. Isso não é vergonha você olhar para a sua própria genitália. O homem a gente acaba olhando muito mais por causa cultural mesmo, que é externo e tal. Mas a mulher ela tem que se olhar, tem que se tocar, tem que saber onde sente prazer. Existem pontos na mulher que ela vai ter mais prazer. E se ela não souber, ela não vai saber passar isso para o seu parceiro. O parceiro também não vai saber achar e aí vai ficar nessa. Ninguém acha nada. Ninguém acha nada. Fica aquele negócio. Acabou. Beleza. Não é, né? É verdade. E isso, gente, é uma das maiores causas de diminuição da libido, de disfunção orgástica e da maioria dos problemas sexuais. Qual a idade considerada normal para se masturbar? Qual a idade que você acha... Muito boa essa pergunta. Legal. Gente, a gente tá tentando falar, mas algumas perguntas a gente não consegue ver porque tá passando para cima, tá? Sim, depois a gente vai parar. Depois a gente para e tenta ler, tá bom? Geralmente a criança começa a se tocar com 3 anos de idade, tá?
Tem aquela fase bucal, isso, né? é que ela começa a se conhecer. E